Olá, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo e eu quero dar algumas dicas de macroeconomia e nós vamos estudar alguns conceitos e num outro vídeo alguns cálculos. John Maynard Keynes, Barão de Keynes, foi um economista britânico e membro do Partido Liberal, cujas ideias mudaram fundamentalmente a teoria e prática da macroeconomia, bem como as políticas econômicas instituídas pelos governos. Nasceu em 5 de junho de 1883 em Cambridge, Reino Unido, e faleceu em 21 de abril de 1946. Teve em sua vida profissional e sua carreira influência de Adam Smith, Friedrich Hayek, David Ricardo e outros. Influenciou Milton Friedman, Joseph Schumpeter e outros. Formação no King's College, Cambridge, entre 1902 e 1904, Eton College entre 1897 a 1902. E a visão de Keynes em relação à economia era muito diferente da denominada a escola econômica clássica, verificada no final do século XVIII. Caracteriza-se pelo entendimento do equilíbrio automático das forças de oferta e demanda de mercado. Essa era a visão da economia clássica. E tal equilíbrio era por meio dos preços e também do termo que a gente denomina de mão invisível do mercado, para explicar a característica de autorregulação do sistema econômico. Mas com o passar do tempo viu-se que, na verdade, o mercado não consegue se autorregular em situações de estresse, né? E foi exatamente esse o caminho que Keynes desenvolveu toda uma teoria. A forma como a economia clássica via as forças dos agentes de mercado e o papel do governo representam a base do capitalismo na visão original do capitalismo, né? Que contempla a existência de classes sociais, direito de propriedade dos meios de produção. Não é a propriedade do teu carro, da tua casa, da tua moto, não. É dos meios de produção, a indústria, o campo e as finanças. E também previa a não interferência do governo, isso na visão clássica. Antes de continuarmos no tema, eu quero dar uma visão geral do que estava acontecendo ao longo dos anos e como é que Keynes chegou a desenvolver as teorias dele. Então, antes da Revolução Industrial, a produção do trabalho era manufaturada, ou seja, a fabricação de produtos era dividida entre pessoas e máquinas, representada pelo trabalho manual. A maioria da população vivia nos campos, não se tendo grandes meios de comunicação entre pessoas e países. Só um detalhe, desse período que nós estamos vendo, de 1792 para trás, grande parte do povo europeu era analfabeto, grande parte. E muitos faziam trabalho semi-escravos, tá? Então a gente está falando aí de gente loira, branca, de olhos azuis, realizando trabalhos praticamente de subsistência, de sobrevivência. E a Revolução Industrial, ela tem início, a primeira revolução, em 1760, que se prolonga até 1840. Nós estamos falando aí basicamente das mudanças e das melhorias e ganho de produtividade em função da máquina a vapor. Nós temos um outro momento histórico aqui bastante amplo, né? Que tem início em 1792, quando um dos primeiros países libertou os escravos. Ao longo desses anos todos, aqui nessa tarja amarela, vários países foram libertando seus escravos e o Brasil foi um dos últimos que libertou os escravos em 1888. O que eu estou dizendo? Que tanto na Europa quanto nas Américas, a mão de obra ou era escrava ou semi-escrava, ok? Depois, a partir de 1870, nós temos o que chamamos de Segunda Revolução Industrial, que perdurou até 1914. Dentro dessa seta e dessa barra em vermelha, esse é o período de vida de Keynes. Então, Keynes, quando nasceu, ainda existia escravidão aqui no Brasil, por exemplo, e mais alguns outros países. Então, Keynes tem uma infância e uma adolescência pré-Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918,
Depois, Keynes, já adulto, ele vê o que aconteceu com a quebra da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão, e mais para frente, já na sua idade de adulto, quase idoso, ele vê a Segunda Grande Guerra Mundial, que durou de 39 a 45, lembrando que Keynes morre em 46. Então ele viu todas as transformações econômicas após a quebra da bolsa, em razão também das guerras mundiais. Ele vê o crescimento da economia e ele chega a entender, principalmente por causa da quebra da bolsa de Nova York, a grande necessidade da interferência do governo. Após a quebra da Bolsa de Nova York, com a grande depressão verificada na economia mundial, Keynes percebeu que a visão criada pela escola clássica de economia não era o suficiente para a correção de rumo necessária, pois com a não interferência do governo na economia, não se conseguiria resolver os graves problemas na economia global, e percebeu que assim a necessidade de interferência governamental em situações extremas, pois o mercado não tende ao equilíbrio por si só nos grandes momentos de estresse. Então a gente pode até reformular a visão clássica de capitalismo, mantendo a ideia da existência de classes sociais, mantendo a ideia do direito de propriedade dos meios de produção e considerando agora que pouca interferência do governo, ou seja, existe a necessidade da interferência em determinadas situações. A gente pode até chegar à conclusão de que o capitalismo atual hoje não é plenamente o que foi imaginado lá no passado. Ele foi adaptado para contemplar as interferências do governo. Nem tudo que Keynes entendia se tornou aceito por todos ao longo dos anos, e uma das críticas feitas pelos monetaristas é a seguinte: a oferta de moeda é a influência dominante na determinação da renda nominal. Continuando a abordar aspectos principais da teoria de Keynes, destacamos alguns pilares aí, né? Em especial para o que ficou denominado como consumo das famílias, que depende da renda das famílias e a propensão marginal a consumir. Estudos mostram que o consumo das famílias, em vários cenários, se mostrou relativamente estável apesar de flutuações econômicas. Keynes entendia que os governos podem atuar na demanda agregada e influenciar o ciclo econômico, e tal pensamento surgiu com a constatação das graves consequências para a economia com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Né? Quando a gente estuda a macroeconomia, nós estamos falando aí de renda e produtos nacionais, estamos falando de investimentos, poupança e consumos agregados, balanço de pagamentos e taxas de câmbio, estoque de moedas e taxa de juros, emprego e desemprego, e também do nível geral de preços. Isso é o objeto de estudo da macroeconomia. Quando nós vamos para a questão ligada à inflação, né, podemos conceituar a inflação como sendo a variação positiva no nível geral de preços em uma economia. E como os gráficos a seguir evidenciam, ela acontece e tem comportamento distinto para cada região de um país ou região do globo. Então, num único país como o Brasil, que nós temos aí uma diferença social muito grande e populações pequenas e grandes em estados e cidades, nós temos inflações muito divergentes entre os entes federativos. Né? Nesse outro gráfico aqui, relativo também aos Estados Unidos, nós vemos na cor verde a inflação e mesmo a deflação de energia. A gente está falando basicamente de produtos derivados de petróleo, e nós vemos a inflação de alimentos. A inflação de alimentos oscila muito menos do que a inflação de energia. Os diversos índices de preços que utilizamos para medir a variação dos preços ao longo do tempo expressam uma determinada cesta de bens, bem como de serviços, e os vários organismos que realizam os levantamentos de acordo com critérios pré-estabelecidos pelo organismo que efetuou o levantamento de dados relativos aos preços. Por exemplo, o IBGE, a FGV e tantos outros, né? Cada item considerado no cálculo tem um determinado peso, e a soma das variações
considerando os pesos estabelecidos, dá uma visão geral da variação de preços no período em análise. Aqui nós temos a inflação dos Estados Unidos em grande parte da história. Aqui são 29 anos de inflações, contando de 2022 para trás. Nós vemos que na maioria dos anos, nós temos uma inflação um pouco superior a 2%, não chegando a 3%. Um ou outro momento de repique em que a inflação ultrapassa um pouco os 3%. Nós vemos aqui uma deflação, aqui também uma outra deflação, mas a partir da pandemia pelo novo coronavírus e tudo o que tem acontecido no mundo, as ajudas à população provocaram uma forte inflação. Os americanos não estão acostumados a inflações de 8 a 10%, por exemplo. Nós vemos aqui agora a inflação brasileira e a nossa inflação sempre é bem maior do que a inflação americana, com exceção do ano de 2022. Quando nós comparamos a nossa inflação com a dos Estados Unidos, quase sempre, a nossa em verde e a dos Estados Unidos em azul, quase sempre a nossa inflação é bem maior que a deles. A exceção se dá em 2022, quando a inflação brasileira foi significativamente menor do que a inflação americana. Nós vemos aqui agora a comparação da inflação dos Estados Unidos em azul, verde a do Brasil, amarelo da União Europeia e roxo a do mundo. Por incrível que pareça, em 2022, a inflação brasileira foi menor do que a americana, menor do que a europeia, menor do que a do mundo. É um feito interessante aí, né? Continuando mais alguns aspectos relacionados à macroeconomia, nós temos a renda e produtos nacionais, aqui o PIB, Produto Interno Bruto. O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano, né? Você pode até medir o PIB em outros períodos, mas o ideal é medir o PIB anual. Todos os países calculam seu PIB nas suas respectivas moedas. Entretanto, para efeito de comparação dos PIBs de diversos países, é realizada a conversão à moeda norte-americana. O PIB também pode ser conceituado como a medida de produção agregada de uma economia. E aqui nós temos um período bastante longo, né? Desde 1996 até o início de 2023, com a oscilação do PIB brasileiro. Nós vemos aqui, em alguns momentos, o PIB ele encolheu, né? Ele ficou negativo. E aqui 2020 facilmente explicável em função da pandemia, né? Nesse ponto vamos analisar o PIB de uma determinada nação, considerando apenas um dos itens que o compõe. Tomemos como exemplo o seguinte: a indústria de produtos de alumínio, para facilitar, digamos que apenas 2 produtos são fabricados em tal nação. Um deles são as panelas para uso domiciliar e o outro são as latinhas utilizadas na indústria de bebidas, para acondicionamento de refrigerante. Digamos que toda a produção de alumínio tenha sido a seguinte: 13 milhões de toneladas, tendo como preço da matéria-prima 38 mil cada tonelada. 7 milhões de toneladas foram utilizadas na fabricação de panelas, que serão vendidas pelo valor de 45 mil a tonelada. 6 milhões de toneladas foram utilizadas na fabricação de latinhas, que serão vendidas pelo valor de 51 mil a tonelada. Estoque final de matéria-prima igual a zero. Então, considerando apenas este item do PIB, qual é a sua participação em moeda nacional na composição do produto interno bruto, né? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi encontrar o valor das 13 milhões de toneladas a 38 mil, dá 494 bilhões de reais. Parte desse material, 7 milhões de toneladas, foram usadas para a fabricação de panelas de alumínio, o que dá 315 bilhões de reais. 6 milhões de toneladas de alumínio utilizados para fabricar as latinhas, o que totaliza 51 mil cada tonelada, 306 milhões. Então, qual o impacto do PIB? Nós consideramos apenas os valores dos produtos concluídos, né?
Então, o impacto, essa historinha toda, o impacto no PIB foi de 621 bilhões. Vocês podem perceber que o valor da matéria-prima não foi considerado, ok? Como podemos ver, devido ao fato de toda a matéria-prima ter sido consumida no processo produtivo, a participação no PIB se dá pela soma dos produtos finais, ou seja, no valor de 621 bilhões de reais. Ok, pessoal, vamos continuar mais um pouco, né? Para identificar os impactos do aumento dos gastos públicos no PIB, nós podemos utilizar a seguinte fórmula, né? Então, analisando a condição de equilíbrio no mercado de bens, que tem uma função que é a soma da função de consumo mais a função de investimento mais a função de gasto. Para que possamos fazer o cálculo, por exemplo, do impacto do PIB no caso do aumento de gastos do governo, vamos considerar os seguintes elementos. Então, nós estamos mantendo constante o consumo e também o investimento, só mudando o gasto do governo. Imagina assim, né? Que essa é a função de consumo, 215 mais 0,7 é a renda disponível, tá? Esse YD. Tá aqui a fórmula. Tributos foram 65, investimentos 71 e gastos do governo 63. Então, desenvolvendo o cálculo, passo a passo aqui, nós chegamos a uma renda de R$ 1.011,67. Vocês podem pausar o vídeo e ver como foi feito cada passo da fórmula. Agora nós vamos considerar alterando os gastos do governo do valor original de 63 para um valor de 113. E qual é o impacto? A mesma fórmula, nós desenvolvemos o cálculo e chegamos a 1.178. Então a situação original de renda era 1.011, a situação com essa alteração nos gastos do governo passou a 1.178 e o aumento no PIB é a diferença, 166,66. Ou seja, o aumento dos gastos do governo gerou um aumento do PIB, tá? Ainda falando a respeito do PIB, vamos supor que o governo aumente seus gastos públicos em 320 milhões. Como é que podemos calcular a propensão marginal a consumir se o mencionado aumento de gastos públicos aumentar o PIB em 1.280 bilhão? Então nós temos aqui a ideia de identificar qual é o multiplicador, né? Um aumento de 320 milhões gerou um PIB de 1.280 bilhão, um aumento no PIB, né? Se você dividir o valor de 320 por 280, encontrará uma representatividade de 0,25 ou 25%, pegando o inteiro, que são 100%, menos o 0,25, encontramos 75%. Vimos neste exemplo que para cada R$ 1 de aumento nos gastos públicos, o efeito no crescimento do PIB foi de 4 vezes, ok? Mais alguns aspectos importantes em relação ao PIB. Seu cálculo precisa desconsiderar a inflação. Portanto, o que é considerado é o aumento ou a diminuição de produção e a respectiva venda. Vamos dar um exemplo. Imagine que determinado país tem apenas os seguintes produtos: prancha de surf para manobras agressivas e prancha de surf para iniciantes. E está aqui a produção de 2002, 234 mil a 3.500 cada, e para iniciantes 113 mil a 1.900. E a projeção para 2023 é um aumento da produção de pranchas agressivas e uma diminuição de pranchas para iniciantes. Vocês podem reparar que os preços também mudaram, mas o cálculo em relação a aumento ou queda do PIB desconsidera a inflação. Portanto, quando nós fazemos o novo cálculo, pelas novas quantidades, nós mantemos os preços do ano anterior. Senão você estaria considerando a inflação, e não deve, não pode. Então, nesse exemplo, eu pegando a nova quantidade pelos valores iguais ao ano anterior, eu passo a ter 1.189.700.000, comparado com 1.033.700.000, nós temos aí uma variação do PIB, né? Quando você divide o novo PIB pelo anterior, deu 1,15. O 1 representa o todo,
Qual foi o aumento real? Foi de 15%, ok? Mais alguns elementos que nós podemos atuar. Como estudamos, a renda é composto por diversos fatores, como, por exemplo, gastos públicos e impostos. Quando o governo aumenta, olha, está escrito errado aqui, hein? Quando o governo aumenta os gastos públicos, isto gera um efeito multiplicador na renda, aumentando-a, e quando diminui os gastos públicos, gera também um efeito multiplicador, reduzindo a renda. O mesmo acontece quando o governo aumenta ou diminui os impostos. Mas uma coisa interessante é que se o governo aumentar ou diminuir os gastos públicos na mesma proporção que aumente ou diminua os tributos, o efeito será nulo, ou seja, o multiplicador será apenas 1. Né? Então você anula o efeito. Aqui nessas fórmulas estão os cálculos considerando as duas situações. Na situação original, nós temos aí um determinado valor. Agora, quando eu aumento R$ 1 no gasto público, a renda ela aumentou em 3, era 1.200, foi para 1.203. Quando eu aumento os impostos em 1 e mantenho o gasto público, a renda caiu em 3. Agora, quando eu aumento impostos e gastos na mesma proporção, o efeito final na renda é apenas 1. Ok, pessoal? Então, isso é bastante importante, tá? Vale a pena prestar atenção. Agora vamos estudar assuntos relacionados à curva ISLM. O lado real da economia é representado pela curva IS, que apresenta a relação negativa entre taxa de juros e renda. O lado monetário da economia é representado pela curva LM, que apresenta a relação positiva entre juros e renda. Então, quando há mudanças, né, deslocam a IS para a direita aqui, aumento dos gastos do governo ou redução dos impostos. Isso movimenta a curva IS para a direita. Agora, para a esquerda, quando há redução dos gastos ou aumento dos impostos, tá? Já a curva LM, nós temos aí quanto maior a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda, mais inclinada é a curva, ok? Então, nós podemos destacar aí o seguinte: a posição de LM é determinada pela oferta real de moeda. Quanto maior a oferta, mais à direita estará a curva, ok? Esse tracejado aqui. E quanto menor a oferta, a curva será deslocada para a esquerda. Então, deslocam a LM para a direita, expansão de oferta da moeda. Para a esquerda, a contração de oferta da moeda. A conta corrente ou conta de transações correntes reúne a balança comercial, exportações e importações, e a balança de serviços, transporte, seguros, remessas, recebimento de juros, de lucros, né, rendas, transações unilaterais. Só não contabiliza o investimento direto e os créditos financeiros. Mais um pouquinho, né? A oferta agregada, a demanda agregada, o modelo de oferta agregada e demanda é um modelo macroeconômico que explica o nível de preços e a produção através da relação entre a demanda agregada e a oferta agregada. Baseia-se na teoria de John Maynard Keynes, apresentada em sua obra Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. É uma das principais representações simplificadas no campo moderno da macroeconomia e é usada por uma ampla gama de economistas, de defensores libertários, monetaristas do laissez-faire, como Milton Friedman, a defensores do pós-keynesianismo, da intervencionismo econômico, como John Hobson. O modelo convencional de oferta e demanda é, na verdade, uma visualização keynesiana que se tornou uma imagem amplamente aceita da teoria. O modelo clássico de oferta e demanda, que é amplamente baseado na lei do laissez-faire, né? Lei de Say, que a oferta cria uma própria demanda. Mostra a curva de oferta agregada como sendo vertical em todos os momentos, não apenas no longo prazo. Aqui a junção das duas curvas, né? Oferta e demanda.
Nós temos aqui mais alguns pontos, né? Base monetária é o agregado monetário básico, inclui o papel moeda emitido pelo governo em poder do público e o volume de reservas mantida pelos demais bancos no Banco Central. Meio de pagamento, dinheiro espécie. O dinheiro em espécie é a mais antiga forma de pagamento usada, cartão de crédito, boleto bancário, Pix, cartão de débitos e quaisquer outras invenções que criarem aí para representar meios de pagamento. O multiplicador bancário ou multiplicador monetário, ou ainda o efeito multiplicador de crédito, corresponde à relação entre a oferta de moeda e a base monetária existente em determinado momento no sistema econômico. Traduz a capacidade dos bancos de ampliar a base. E a fórmula é M é igual a 1 dividido por R. O R percentual da reserva exigida pelo Bacen, o M é multiplicador monetário. Ok, pessoal? Eram essas dicas que eu queria dar hoje e bons estudos. Abraços!